Olá, concurseiros em geral, professora Ivone aqui. Vim falar com vocês um pouquinho sobre essa polêmica do concurso do Banco do Brasil. Já estão publicadas as provas, já estão publicados os gabaritos. Realmente, aquela polêmica que se iniciou desde ontem está confirmada. Foram aplicadas provas diferentes no concurso do Banco do Brasil. Houve a divulgação agora e para o agente comercial, nós temos 3 tipos de provas completamente diferentes, com tema da redação diferente. Os professores já começaram a dar uma olhada e as provas estão muito diferentes. Acabei de conversar com o professor de informática. Informática veio diferente e ele já está fazendo uma análise crítica, né? Olha, Ivone, tô achando a prova B mais difícil que a prova A. Ou seja, as provas estão diferentes. Nós temos a prova A com 5 gabaritos, a prova B com 5 gabaritos e a prova C com 5 gabaritos. Ou seja, 3 tipos de prova, sendo que em cada prova eles embaralharam, né, as questões e vieram aí gabaritos diferentes, né? Então são 3 tipos de provas, realmente com todas as questões diferentes e também com o tema da redação completamente diferente, um falando sobre privacidade digital, outro falando sobre sustentabilidade, outro falando sobre satisfação no trabalho, ou seja, temas bem distintos, né, com assim, conhecimentos em áreas diferentes, a bem da verdade. Bom, e a polêmica que está instalada, poderia, né, a Banca Sesgran Rio ter aplicado para um mesmo concurso, para pessoas que concorrem a um mesmo cargo, provas diferentes? Poderia ter acontecido isso? Bom, colegas, uma coisa é certa, essa situação, ela é inédita no nosso país. Eu trabalho com concurso público há muitos anos, há mais de 20 anos. Eu sempre fiz concurso público, eu sou servidora pública federal e posso garantir para vocês, não há uma situação parecida anterior. Foi a primeira vez que nós temos um concurso com provas diferentes aplicadas para os mesmos candidatos. Agora, o que nós temos que aguardar é o seguinte: ainda não se sabe como ou onde que foram aplicadas as provas diferentes. Ou seja, se numa mesma micro-região houve provas diferentes. Porque se houve provas diferentes para uma mesma micro-região, como os alunos estão afirmando, né, vários alunos entrando em contato e falando que foram feitas sim provas diferentes numa mesma micro-região. E aí então eu reputo que há uma gravidade sim, fere, né, o princípio da competitividade, fere o princípio da isonomia de condições entre os candidatos. Em princípio, não se pode, para uma mesma prova, né, para uma mesma vaga, os candidatos fazerem provas tão diferentes, muito diferentes, colegas, não é pouco, é muito diferente, com determinados temas sendo exigidos em uma prova e outros temas não exigidos em outra prova. Então isso se reveste de realmente uma certa gravidade na medida que não se pode garantir que as provas aplicadas, elas conseguiram aferir a mesma competitividade dos candidatos, né? Uma situação que seguramente trará muita polêmica, né? Já está trazendo para esse concurso do Banco do Brasil. Nós temos que aguardar um pronunciamento oficial aí do próprio Banco do Brasil e sobretudo da banca examinadora da Sesgran Rio, para que explique qual foi a intenção,
né, ao fazer isso, ao aplicar provas diferentes para os candidatos às mesmas vagas, ou não, que a banca explique o seguinte: não, na verdade, para uma mesma micro-região foi aplicada a mesma prova, ou seja, quem concorria às vagas do local tal fizeram a mesma prova, porque se isso aconteceu, eu não vejo uma gravidade tão elevada, porque aí você poderia afirmar que está preservado o princípio da isonomia, na medida que pessoas de uma mesma localidade, concorrendo, né, à vaga de uma mesma localidade, fizeram a mesma prova. Caso isso não tenha acontecido, caso tenham aplicado as provas A, B e C numa mesma micro-região, repito, que é o que os alunos estão falando que aconteceu, embora a gente ainda não tenha certeza disso, não tenha como garantir isso, os alunos estão afirmando que fizeram provas diferentes, um fez a prova A, outro fez a prova B, outro fez a prova C, concorrendo para uma mesma micro-região. Se efetivamente isso ocorreu, colegas, aí sim, realmente temos uma gravidade, temos uma situação que deverá ter aí um desfecho com uma decisão judicial. Porque, em princípio, estão feridos, sim, né, princípios basilares do concurso público. Princípio da ampla competitividade e o princípio da isonomia de condições. Então, nós temos aí, colegas, uma situação que realmente não deveria ter acontecido em princípio, porque é um concurso gigantesco, o maior concurso da história, 1.600.000 candidatos, né? Muitas pessoas não foram fazer a prova, praticamente 50% de faltosos a essa prova de ontem, mas o próprio Banco do Brasil, ele já declarou que está tudo certo, porque nos concursos anteriores houve também um índice bastante elevado de faltosos. Teve até um concurso em que mais de 50% dos candidatos faltaram no dia da prova. Então, nesse particular, em relação aos faltosos, o próprio Banco do Brasil, ele já falou que está tudo certo, a Sesgran Rio também, que está tudo certo e realmente está dentro de uma normalidade. O que fugiu a normalidade foi essa aplicação de provas diferentes, né, muito distintas para os candidatos. Todos os candidatos estão aflitos, muitos afirmando, de acordo com os comentários, esse tema da redação eu faria melhor, eu tinha um domínio maior, né, desse tema sustentabilidade, mas caiu privacidade digital para mim, ou vice-versa, né, o que se vê, o que se tem de comentários é isso. Agora, uma coisa é certa, os professores já começaram a olhar as provas. Eu mesma já dei uma olhada nas 3 provas de conhecimentos bancários, que foi uma matéria que eu passei, né, bastante pontos aí para os alunos, e eu consigo sim vislumbrar níveis diferentes de questionamentos. Então, as provas estão no mesmo nível técnico, no mesmo nível de questionamento. Eu, em princípio, já posso garantir que não, que há prova que os questionamentos estão um pouco mais profundos, outras que o aluno faria com uma maior facilidade, num julgamento liminar, né? Num julgamento assim rápido. Eu dei uma olhada nas provas e eu já posso chegar a essa conclusão e fazer essa afirmação. Falei com vocês que ainda há pouco, antes de começar a gravar esse vídeo, eu conversei com o professor de informática do CEP, o professor Rodolfo Pimentel, e ele também já tinha olhado a prova A e começou a olhar a prova B e já falou para mim, opa, eu estou achando essa prova B bem mais difícil do que a prova A. Ele já tinha me afirmado que a prova A, quem fez a prova A, conseguiria facilmente, das 15 questões, acertar 12 questões, apenas
assistindo às nossas aulas, sem se aprofundar muito nos conteúdos. Então a prova A, em termos de informática, totalmente tranquilo. Já a prova B, o professor vislumbrou um nível de dificuldade maior. Então esse tipo de juízo, esse tipo de julgamento, os professores começarão a fazer a partir de agora, e seguramente é a partir daí que a polêmica ficará maior ainda. Vamos aguardar os desdobramentos, ok, colegas? E eu volto a qualquer momento aqui com vocês. Um grande abraço.